Vontade do Caos capítulo 646 cap 644 Zenos causa uma onda de monstros parte 4 Povo Atena, o segundo dia de Monster Wave. Droga! Que tipo de Monster Wave é esse? Ângela, esses monstros continuam aparecendo, os intervalos eram minutos no começo, mas agora são segundos. Dario, além disso, a força desses monstros está no topo do que este continente pode gerar. Não deveria ser possível que tantos monstros de grau de catástrofe inferior apareçam em uma única onda de monstros. Ângela, vamos lá. Não é tão ruim assim, pelo menos ninguém morreu. Havia mais de 30 monstros ontem e mais deles ainda estão aparecendo hoje. Ângela, além disso, ninguém morreu ainda porque essas pessoas são muito estranhas. Desde suas táticas de combate até a força geral de seu exército. Esse tipo de exército nem deveria estar em um continente como este. Ângela, todas as tropas estão usando equipamentos pensados para uso individual e possuem poderes de diversas áreas que se complementam. São como um exército de aventureiros trabalhando como soldados. Dario, eles realmente são mais competentes do que eu pensava. Muitos ficaram mais fortes após constantes batalhas contra os mortos-vivos. Este tipo de situação ajudou a prepará-los. Essa gente tem muito cuidado com a vida de todo mundo. Durante todo o dia de ontem, fui responsável por liderar meu grupo no resgate daqueles com mais dificuldade ou na eliminação de certos tipos de monstros difíceis de lidar. Por causa disso, corremos por todo o campo de batalha. Lutar assim não é novidade para ninguém do meu grupo, mas algo assim só aconteceu uma vez antes e foi dentro de uma masmorra. Enfrentar um ataque constante de monstros não é algo fácil, pensando no gasto de energia, cansaço físico, cansaço mental e moral dos combatentes. Tudo isso deve ser levado em conta nesses momentos. Mas essas pessoas estão usando a estratégia baseada em turnos para permitir o descanso. O que pode parecer simples, mas funciona. Eles também estão consumindo recursos que nenhuma nação aceitaria. Eles estão bebendo poções como água. Além disso, todos os equipamentos são de alta qualidade e preparados individualmente para cada um. É hora de trocar de turno, vamos. Lyra, leia novas atualizações rápidas em novelbn.net de onde você tira tanta energia. Dario. Eu tenho muitas poções de resistência, além disso é uma excelente oportunidade para testar minhas poções. Ficar parado aqui é perda de tempo. Lyra é alquimista líder do Dungeon, pelo que pude ouvir, ela adora fazer poções. Ela não usa receitas existentes e tenta criar diferentes receitas de poções apenas por diversão. Graças a isso ela consegue até anular alguns antídotos. Também já ouvi dizer que ela gosta de lutar. Faz isso para testar suas poções. Dizem que ninguém além do grupo de Zenos gosta de treinar com ela por medo de suas estranhas poções. Depois do que vi ontem quando pedi para deixá-la entrar no meu grupo de resgate, suas poções salvaram pessoas em situações de risco e ao mesmo tempo trouxeram mais do que apenas morte para os monstros. Ela está certa. Não temos mais tempo para descansar. Deixe-me saber que estamos indo embora. Sim. Eu abri minhas asas e voei no ar depois de pedir a um espírito de luz para levar uma mensagem para mim. Pude ver meu grupo colocar as armas nas mãos antes de me seguir. Logo encontro um monstro do tipo inseto. É a terceira vez que vejo esse mesmo tipo de inseto. Sem mais dúvidas, é um batedor. Aproximo-me do Ivan para avisá-lo. Ele olha para o inseto ou, para ser mais preciso, o local onde estava o inseto. Conto a ele sobre esses tipos de monstros que estão em grupos e subordinados a um líder desde o nascimento. Você acha que eles vão atacar? Ivan, esses monstros que lideram enxames de monstros do tipo insetos são chamados de rainhas em geral, já que quase todos são mulheres. Até a primeira geração já chega com um certo nível de inteligência mesmo baixo. Mas alguns têm uma característica que liga a mente de todo o enxame com a mente da rainha. Isso deixa a rainha muito mais esperta. Isso explicaria por que um monstro que anda em grupos está sozinho. Que tipo de monstro era? Ivan, era uma formiga ácida. Temos problemas. Um grande número de monstros está vindo da esquerda. Yomi,
Enquanto eu explicava para Ivan que eu estava preocupado com um possível ataque de monstro, de repente eu me pousa no ombro de Ivan e a voz de Nira, uma das principais líderes do Dungeon, sai do bico de seu familiar. Eu olho para Ivan, que acena com a cabeça e sobe a uma certa altura enquanto eu sigo na direção que o pássaro apontou com suas asas antes. Do alto pude ver o grande grupo de monstros se movendo. Eles vinham direto para cá e quando me aproximei pude ver que eram formigas ácidas, monstros que antes tinham 1,5 metro de altura e tinham ataques de ácido. Depois volto até o Ivan e conto o que vi. Ele pensa por alguns segundos enquanto dá ordens para lidar com os monstros que já estão nos atacando. Então ele pede para eu levar a Erika comigo até onde estão esses monstros. Ivan também me pediu para dar um recado a Erika. Então fui buscá-la no grupo de magos esperando um momento para ser útil. Erika abre suas asas demoníacas e vem atrás de mim. Paramos em um ponto onde os monstros não vão conseguir nos alcançar. Ignoramos os outros monstros para focar apenas nas formigas ácidas. Você pode me defender enquanto eu lanço minha magia? Erika, sim, mas primeiro Ivan me pediu para transmitir uma mensagem para você. Que mensagem? Erika, então você não destrói a floresta. Quem ele está pensando que eu sou? Layla. Erika, eu sei o que tenho que fazer. Erika, menor Bloodbeard maior vezes 3 eu uso um feitiço que usa minha aura e espada para invocar construções de mana em forma de pássaros. Suas asas são lâminas poderosas capazes de cortar tanto quanto minha espada. Eles irão defendê-lo enquanto eu lido com a maioria dos monstros do ar nesta área. Obrigado. Erika, depois de acenar para ela, vou lidar com os Icebirds que acabaram de aparecer e estavam vindo em nossa direção. Vontade do Caos capítulo 647 cap 645 Zenos causa uma onda de monstros parte 5 povéricas. Enquanto Atena está matando alguns monstros aéreos, olho para baixo, para onde um enxame de formigas ácidas está indo em direção à Vila dos Elfos. Respiro fundo para limpar minha mente antes de lançar meu primeiro feitiço, criando um círculo mágico abaixo de mim enquanto me mantenho no ar. Menor amplificação de aura ao contrário dos outros. Não tenho muito tempo para gastar estudando o controle da aura, então o meu controle da aura é bem básico. Mas isso não significa que eu não saiba usar minha aura. Usuários de magia reais não controlam diretamente sua aura. Usamos magia para controlar e direcionar nossas auras para efeitos específicos que correspondam às capacidades de nossas auras. Desta vez, o que preciso é de amplificação, fazendo com que minha aura se espalhe por uma área muito maior do que posso controlar diretamente. Isso tornará o próximo feitiço mais preciso. Eu espalhei minha aura e mana abrangendo todas as formigas ácidas que pararam enquanto olhavam para cima. Parece que fui notado, mas não importa. Menor maldição dos amaldiçoados maior romance Biane.net Eu concentro minha magia criando um círculo mágico roxo. Então uso um pouco da minha energia demoníaca para tornar a magia mais poderosa. Depois disso, eu despejo minha mana criando cópias deste círculo mágico em rápida sucessão. Centenas delas por segundo que são direcionadas para as formigas ácidas abaixo guiadas pela minha aura. Por causa desse tipo de trabalho eu tenho que manter minha concentração o tempo todo. Enquanto ignora tudo ao seu redor. Tive que esperar alguns minutos enquanto fazia isso, mas depois de terminar de marcar todas as formigas ácidas com minha maldição mágica, abro meus olhos a tempo de ver alguns monstros sendo despedaçados pela magia de Atena que está me protegendo. Quando eu olho para baixo, as formigas ácidas estão nas árvores tentando me alcançar. Eu olho no meio delas onde há mais de 100 formigas ácidas 3 vezes o tamanho normal em torno de uma formiga ácida ainda maior com listras douradas. Sorrio antes de criar um novo círculo mágico à minha frente. Concentro minha afinidade com o elemento fogo enquanto uso energia amaldiçoada. Menor fogo da danação menor flechas de fogo maior com a chama da perdição queimando sua cor vermelha e roxa na minha frente. Eu crio outro feitiço que usa esse fogo para criar milhares de flechas que caem sobre as formigas ácidas abaixo. Logo vejo o fogo se espalhar. As formigas ácidas começam a gritar enquanto um cheiro de queimado começa a se espalhar pelo ar.
Sorri ao ver aquele mar de fogo vermelho e roxo abaixo de mim. As chamas não estavam queimando nenhuma folha de grama ou árvore, apenas as formigas ácidas estavam sendo queimadas e continuariam até virarem cinzas. Marquei esse fogo para queimar apenas os alvos da maldição que usei anteriormente. Ding! Com isso, o trabalho está feito, hora de voltar ao campo de batalha. Eu vou de volta enquanto os estranhos pássaros que Athena convocou seguem de perto atrás de mim. No caminho eu peguei um pedaço de rosbife para um pequeno lanche. Aquele cheiro de queimado abriu meu apetite. Traço polvo e buqui, já bebi mais garrafa de poção para recuperar minha mana. Estava sentado no topo de uma montanha de cadáveres de vários monstros diferentes, e estava olhando carrancudo para uma de minhas espadas que quebrou. Peço desculpas por sua espada, senhorita Ibuki. Alice, não se preocupe com isso, ela não era mais muito boa. Mas quebrou me protegendo. Porque ainda estou muito fraca. Alice, fraco é alguém como Nolan, você que ficou ao meu lado por quase 2 dias de luta sem parar. Não há nada de fraco em você. Menor raiva da lâmina sombria enquanto falo com Alice. Jogo minha espada coberta de energia negra no chão. A energia sai da espada para o chão criando um círculo mágico com a espada como centro. Então as sombras dos minutos perto de mim são puxadas para a magia círculo antes de se tornar espadas como as minhas feitas de sombras. Então essas espadas voltam para os donos dessas sombras perfurando-as ou pelo menos a maioria delas. Menor dança do gelo Alice. Eu olho para Alice usando uma mistura das técnicas que o mestre ensinou com as técnicas que Sopio ensinamos. Ela se move rapidamente enquanto sua espada curta faz com que os besouros venenosos nos ataquem em pedaços. Sua espada não apenas cortou os inimigos, mas também os congelou em uma posição que transformou os inimigos em paredes de gelo e ficou com os monstros que ainda estavam saindo da floresta. Você melhora numa velocidade incrível, parabéns Alice. Mas acho que é uma boa hora para descansar um pouco. Está tudo bem. Alice, Polvo e Sofia, eu estava voando nas costas da Aurora, e ainda tive um pouco de dificuldade para lutar no ar, mas depois de um dia cheio de batalhas aéreas ontem, já sinto que melhorei um pouco. Menor aura punho enquanto voava. Eu tinha 2 grandes punhos transparentes ao meu lado que eu podia controlar como se fossem minhas próprias mãos. Essa foi uma técnica que demorei muito para treinar e precisei de muita ajuda do Ragnar para aprender, mas desde ontem percebi o quanto meu esforço tem sido bem recompensado. Posso usar essas grandes mãos de aura para atacar ou defender, além de ter um bom controle sobre essas mãos invisíveis para poder aumentar ou diminuir seu tamanho conforme necessário. Nesse ponto, uso uma das minhas mãos grandes para defender as penas de metal que vem voando em minha direção enquanto uso a outra mão para esmagar o pássaro de metal atrás de mim. Enquanto isso, Aurora destruiu outro desses monstros com suas garras, após o que ela criou pressão com suas asas fortes para se defender do ataque de jato de água de um peixe voador. Droga, eles nunca parecem desacelerar. Não importa quantos mortais eu matei. Sempre parecia ter mais. Eu já estava exausta. Usar a aura não consome energia, mas ainda tenho desgaste físico e mental de fazer isso. Acabando com aqueles poucos ao meu redor, eu vou levar algumas horas de descanso e deixo os magos cuidarem das coisas. Vontade do Caos capítulo 648 cap 646 Zenos causa uma onda de monstros parte 6 Paul Rainel Fallout. Amanhecer do terceiro dia de Monster Wave. Já é o terceiro dia e a árvore do mundo já está completamente tomada pelo brilho multicolorido que se vê através de suas frestas. Olhando para cima você pode ver as folhas queimando em estranhas chamas multicoloridas. Olhando para cima parece que o céu está pegando fogo. Mas essa visão incrível também é muito perigosa. A energia na área ao redor da árvore do mundo já foi apenas um rio agitado, mas agora parece um oceano durante uma tempestade. As energias colidem umas com as outras com tanta força que criam pequenas explosões de energia e todos os monstros que aparecem agora são de grau de catástrofe inferior.
Eu olho para cima onde aquela estranha fada tem dezenas de orbes feitos de energia elementar de vários elementos diferentes lançando feitiços em rápida sucessão contra um bando de Sturmalks, os monstros sendo despedaçados brutalmente sendo atingidos por dezenas de feitiços sem tempo para fazer nada. A situação com os outros familiares de Zenos não era tão diferente. O helicórnio que parece ter sangue de dragão demônio estava apenas usando sua aura como arma enquanto voava em torno de exércitos de gigantes do pântano. Ele era tão brutal quanto a fada. O espírito que aparenta ser um dragão estava em sua verdadeira forma. Ao contrário dos outros, ele usava menos habilidades, mas isso porque seu corpo poderoso era suficiente para destruir qualquer inimigo que aparecesse. Pelo menos até aparecerem mais de 20 dragões menores que ela tem lutado acima das nuvens, criando explosões massivas. A estranha encarnação da floresta que está mais próxima de mim fez dezenas de árvores crescerem ao seu redor. Todos os monstros que se aproximam apenas perfurados por galhos afiados como lanças, cortados por folhas afiadas como espadas ou devorados por flores gigantes cujas pétalas parecem mais bocas cheias de dentes. O lobo vermelho com asas continuou caçando apenas os inimigos mais difíceis, como aqueles que possuem camuflagem, velocidade extrema, inteligência superior ou habilidades de regeneração. Ele encontrava esses inimigos especiais como se os estivesse caçando e sempre atacava em seus pontos cegos. Mas o fantasma ou espectro era estranho. Sempre havia vários corpos ao redor dela, mas nunca conseguia vê-la atacando. Mas sentia que havia movimento ao redor dela. As poucas vezes que vi seu movimento foi quando uma cabeça monstruosa surgiu de seu braço e devorou um Poison Fury Frog. Este é um estranho grupo de familiares, mas suponho que eles combinam com seu mestre. Eu olho para Zenos. Ele parece estar parado no mesmo lugar o tempo todo com uma mão na árvore do mundo e a outra segurando a mão do elfo antigo. Consigo ver o turbilhão de energia envolvendo-os. Até se aproximar deles seria suicídio, mas aquele corpo astral parado atrás de Zenos parece estar enviando algum tipo de energia para a árvore do mundo. Não consigo identificar que energia é essa, mas não parece ser nada prejudicial. Como se sente sabendo que seu sonho logo se tornará realidade? Margaret, estou feliz, mas ao mesmo tempo frustrado por não poder ajudar. Poucos seriam capazes de fazer o que ele está fazendo. Margaret, você sabe que energia esse corpo astral está usando? Não, talvez minha senhora soubesse, mas seja o que for, parece estar limpando a corrupção e transformando em poder. Margaret, veja entre os dedos de Zenos. Margaret, uma velha amiga apareceu ao meu lado. Quando ela veio até mim há vários meses, eu não sabia o porquê, mas agora posso imaginar o porquê. Olho para as mãos de Zenos e noto uma folha surgindo entre seus dedos. Em poucos minutos outras folhas e galhos crescem cada vez mais rápido conforme se movem. Isso foi mais rápido do que o esperado. Parece que a segunda parte do processo está prestes a começar. Estarei observando de longe. Até logo, Lot. Margaret, olho para o lado e ela sumiu sem deixar rastros. Sei que ela é bem mais fraca que eu, mas também sei que ela tem muitos itens que nem eu consigo usar. O que você está fazendo? Suspirar eu viro meus olhos para Zenos, mas especificamente, o cristal atrás de sua mão que continha a semente da árvore do mundo. Eu sei que o antigo espírito da árvore do mundo está lá dentro, mas mesmo separado de seu corpo ainda deve ser capaz de senti-lo sendo cheio de outro poder que não o seu e agora sentirá seu corpo sendo devorado para alimentar sua irmã. Já mais de uma vez vi um fluxo de energia sair deste cristal em direção ao clube de cor âmbar onde está o corpo que Zenos disse ser o do espírito da árvore do mundo, mas parece não conseguir entrar sozinho. Eu me sinto tão inútil. Olho para as minhas mãos ainda limpas, não consegui fazer nada além de observar. Não posso nem lutar com medo de causar mais dano do que este lugar pode aguentar. Traço o povo e Samira. Suspirar finalmente uma pausa. Finalmente uma pausa após 3 dias de batalhas constantes. Devo dizer que estou grato por esta vila estar vazia porque foi completamente destruída após 3 dias de luta ininterrupta. Irmã, não devemos baixar a guarda. Da última vez quase fomos emboscados por Poison Worms. Eusaris, não se preocupe muito.
Já está vigiando o chão. Além disso, estou com fome e cansado. Não tenho a mesma resistência a veneno que você ou nosso pai para beber sangue venenoso. É por isso que eu disse que você tinha que praticar a ingestão de venenos fracos diariamente. Foi assim que consegui minha habilidade de resistência a venenos. Eusaris, obrigado, mas não. Quem seria o louco que beberia venenos sozinho? Prefiro treinar minhas habilidades de esquiva para não ser envenenado do que fazer um treinamento maluco assim. Este treinamento é perfeitamente normal. Este treinamento é quase obrigatório para qualquer assassino ou pessoa influente no submundo do crime. Eusaris, eu não pretendo ser bandido, nem você vai continuar sendo, já conversamos sobre isso. Mãe. Jai, menor mina de chamas Eusaris. Eusaris me pega e pula atrás de mim. Então um grande tentáculo de pedra surge do chão onde estamos. Menor habilitar maior Eusaris. Logo o chão queima em alta temperatura por alguns segundos. Quando o fogo se apaga, tudo que sobrou foi um poço de magma. Eusaris, não diga nada. Porque eu diria qualquer coisa. Eusaris, eu acho que é bom ou eu teria que puni-lo. Você me puniria por algumas palavras? Eusaris, tenho que manter minha irmãzinha bem educada. Esse é o meu orgulho. Eusaris olha para mim e sorri. Então aponta para o poço de magma. Eu avisei. Eusaris, seu. Vontade do Caos capítulo 649 cap 647. Zenos causa uma onda de monstros parte 7 à tarde do quarto dia da Monster Wave. Eu estava curando algumas dezenas de pessoas que tinham acabado de ser trazidas a mim por um dos amigos de Atena. Após 4 dias de batalhas, seja durante o dia ou durante a noite, todos estavam cansados. Mas felizmente o número de monstros continuava o mesmo. Até agora apenas 8 pessoas morreram, o que já é uma vitória considerando as milhares de pessoas lutando. Aqueles que morreram já haviam usado o bracelete salva-vidas ou tiveram seus braços arrancados durante o combate, morrendo antes de terem a chance de ativar o item. Infelizmente, não temos tempo para cerimônias fúnebres durante esta Monster Wave. Então o melhor que posso fazer é guardar os corpos enquanto esperamos que as coisas se acalmem. Como você se sente lutando ao lado dessas pessoas que você foi ensinado a matar antes? Eu não sei. Atena, entendo como é difícil ver uma nova realidade tão diferente daquela em que você cresceu acreditando. Então continue vendo com seus próprios olhos. Agora vá. Neste tipo de situação cada segundo conta para salvar vidas. Atena. Esperei Atena trazer alguns feridos para ver como ela está. Me vejo muito em Atena, entendo o que ela está passando. E também vejo como ela gasta seu tempo observando os outros. Sei o motivo disso, mas não tenho certeza se ela mesma sabe por que faz isso. O que acabei de falar com ela é olhar as reações dela. Quero ver se ela está pronta para tomar suas decisões sem ser influenciada por coisas momentâneas. Talvez no final desta Monster Wave seja um bom momento para conversar com ela. No meio da noite, centenas de pessoas foram trazidas até mim. Algumas carregavam seus próprios membros, outras tinham grandes cortês em seus corpos e outras tiveram seus corpos perfurados por algum tipo de lâmina. Não tive tempo de pensar no porquê Irina, assim como outras pessoas com habilidades de cura, correram para se juntar a mim. Menor campo de renovação de sangue, menor barreira de recuperação, maior Irina. Menor círculo da vida, maior Yara. Eu uso um feitiço para acelerar a produção de sangue e impedir o saneamento em uma grande área ao meu redor. Vendo o que fiz, Irina complementou com um feitiço que cura continuamente usando um cristal mágico como fonte de energia. E do nada a alta sacerdotisa Yara do templo Oflif aparece lançando sua magia que acelera o processo de cura natural daqueles dentro da área designada. Com esses preparativos prontos, começo a atender os que estão em pior estado. Começo salvando os que estão à beira da morte. Depois ajudo os que perderam seus membros a recolocá-los no lugar e por último trato os casos menos graves. Irina foi de grande ajuda, pois também conhece feitiços de cura. Mas quem mais ajudou foi a suma sacerdotisa Yara. Tudo relacionado à vida e à especialidade de sua religião sendo profundamente estudada, sendo a cura um dos principais campos de estudo.
Ela foi ainda mais rápido do que eu para recolocar os membros das pessoas. Quando era quase madrugada eu já havia terminado todos os tratamentos. Demorei a noite toda porque cada vez mais apareciam feridos. Quando finalmente terminei de atender a todos, foi quando perguntei sobre o que havia acontecido com quase 1000 pessoas que vieram até mim em uma única noite cobertas de ferimentos, desmembradas ou quase mortas. No final foi uma ninfa quem me atendeu. Assim que eu vi a história dela entendi tudo. Um monstro muito raro apareceu e não estava sozinho. Era um Shadow Assassin, na verdade 4 deles. Esses monstros têm corpos etéreos feitos de sombras. A parte superior do corpo tem uma silhueta humanoide, mas a parte inferior do corpo é apenas uma névoa negra. Eles não têm boca, se alimentam da energia de suas vítimas e fazem construções de sombra como garras ou grandes lâminas de seus braços. Eles são imunes a ataques físicos, além de serem silenciosos e sua presença é tão fraca que é quase impossível senti-los. Esses monstros, mesmo os de primeira geração, são muito inteligentes. Eles se escondem nas sombras e se aproximam discretamente de seus inimigos se escondendo no escuro. Os mais fracos são do grau de catástrofe inferior. São monstros que normalmente ficam sozinhos e evitam ficar em grupos. Pelo que a ninfa me contou sobre o ocorrido, esses 4 Shadow Assassins estavam agindo separadamente enquanto matavam ou tentavam matar pessoas do nosso lado. A ninfa que foi uma das últimas a ser trazida perdeu uma de suas mãos, mas logo uma nova crescerá, pois ela é uma ninfa, levará apenas algumas semanas. A ninfa me disse que Irius matou um desses monstros com uma lâmina de luz. Erika usou seu fogo roxo amaldiçoado para matar outro. E Angela, que é amiga de Athena, matou outro com sua magia de luz. Parece que Ibuki lutou contra o 40 Shadow Assassin mas não foi capaz de matá-lo. Mas isso não me surpreende pois a afinidade elementar dela são as sombras. O ponto fraco desse monstro é o elemento luz. Mas nesse caso, parece que quem o matou foi Athena que já estava caçando esses monstros depois de todos aqueles ataques. Graças a esses 4 monstros miseráveis, 41 pessoas morreram, mais delas poderiam ter morrido se não fosse pelas pulseiras salva-vidas. Infelizmente, isso também significa que essas pessoas já usaram esse item milagroso, então não terão outra chance se estiverem às portas da morte. Depois de cuidar de todos, olhei na direção da árvore do mundo. Isso porque a barreira que escondia a árvore do mundo desapareceu e podemos finalmente ver a árvore do mundo de onde estamos nos portões da vila. Fiquei sem palavras olhando para essa chama multicolorida em seus galhos no alto das nuvens. Essa visão seria magnífica se não fossem as manchas escuras por todo o corpo da árvore do mundo. Eu sei que meu pai e os outros estão lá, mas eu mesmo queria estar lá caso ele precisasse de cura, o que quase sempre é necessário. Vontade do Caos capítulo 650 cap 648 Zenos causa uma onda de monstros parte 8 Povela, manhã do 5º dia da Monster Wave. Hoje foi um dia estranho, o número de monstros aumentou, mas a força deles, em geral, diminuiu. Isso significa que é mais fácil lutar contra o Monster Wave, pois temos pessoas capazes de eliminar grandes grupos de monstros rapidamente, como Erika com ela feitiços de área, Irina com a forma criativa como ela usa sua habilidade de corrosão e Jade com seu veneno ainda mais mortal do que os monstros venenosos que temos lutado. O mestre confiou em mim para lidar com a maioria dos inimigos, sabendo que eu poderia transformar monstros mortos em escravos mortos-vivos para lutar sob meu comando, o que deu terrivelmente errado quando tentei no primeiro dia do Monster Wave. Os monstros que transformei em mortos-vivos fugiram do meu controle, e as energias nesta floresta e nesta vila estão fora de controle. Isso está afetando meus feitiços para controlar mortos-vivos, o que me faz apenas criar mais monstros que teremos que derrotar. É por isso que parei de fazer isso, mas isso não impediu que os corpos dos monstros derrotados começassem a se tornar mortos-vivos por conta própria a partir do 3º dia de Monster Wave. Sou eu, as fadas e os espíritos que lidamos com os corpos. Eu tenho um feitiço que me ajuda a guardar cadáveres. Esse feitiço tem sido muito útil,
Mas tem um limite de corpos que posso armazenar. Tenho contornado esse limite usando um cristal mágico especial que contém um Phantom Orb e um Evil Semente que Lyra fez para mim. Lembro que foi o mestre que pediu a Lyra para fazer essa arma para mim. Segundo ele, ainda não está completa, mas não tivemos tempo. Então apenas esse cristal me foi dado, pois pode aumentar muito minhas capacidades mágicas de necromancia. Com esse cristal, consegui aumentar minha magia para guardar corpos em mais de 10 vezes. Além disso, meus feitiços para invocar mortos-vivos estão funcionando perfeitamente, mas tem um limite de criaturas que posso invocar ao mesmo tempo. Um limite que aumentou 3 vezes graças a este cristal. Com isso, controlei um exército de 2.900 mortos-vivos, de guerreiros Alish que podem usar magia. Graças a isso, assumi todo o lado direto do campo de combate, já que a força máxima dessas trocas varia de grau S a grau SSS. Tento me concentrar em lutar apenas contra inimigos problemáticos para um Deadlower Catastrophe Grade que são muito fortes para nossas tropas. Para mim lutar pessoalmente não é problema. Desde que nasci venho treinando para aproveitar ao máximo esse corpo que o mestre me deu. Passo todas as manhãs treinando minhas técnicas de combate corpo a corpo e durante o tarde eu faço minha pesquisa de necromancia. Graças a essa rotina sou um guerreiro decente, ainda tenho a vantagem desse corpo. Minhas garras cortam monstros como se não fossem nada, meu rabo é como um chicote, minha força é superior à de gigantes, e também tenho muito agudeza sentidos. Com isso consegui despedaçar meus inimigos. Mesmo aqueles com uma força igual à minha são apenas monstros simplórios, não têm experiência de combate e não são capazes de usar suas próprias habilidades em todo o seu potencial. Eu treino muito com Lilith, que é muito criativa com seus ataques, então lutar contra esses monstros previsíveis tem sido fácil. Hoje a batalha foi estranhamente calma comigo, tendo menos chance de lutar. Pelo que sei, uma Monster Wave deve ficar mais difícil e mais forte com monstros ao longo do tempo. Mas o que está acontecendo agora é o oposto disso. Num momento em que tinha menos inimigos para lutar, deixei minhas tropas de mortos-vivos convocados lutando e olho para a gigantesca árvore do mundo. Só consigo pensar que o processo de plantio deve estar indo bem e o pior já passou. Por isso a árvore do mundo é a razão dessa onda monstruosa, então logo tudo isso vai acabar. Traço Paul Baroque, líder. Confirmei que todo o nosso pessoal ainda tem seus itens salva-vidas. Isso é bom, significa que melhoramos muito nossa força. No passado, eu nunca poderia esperar lutar contra uma onda de monstros tão forte. Seríamos aniquilados. Desde que fomos salvos, seguimos suas ordens e treinamos dia e noite. O calabouço apresenta ótimas oportunidades de treinamento e temos monstros contra os quais testar os resultados do treinamento na prática. Temos que ser fortes. Mesmo agora estamos recebendo a gentileza do mestre Zenos, mas temos que ser fortes para não ser um fardo e poder ser úteis ao mestre Zenos. Tudo pelo grande dragão Zenos. Prepare-se. Tentei conversar enquanto descansava quando mais inimigos se aproximaram do local onde meu povo e eu recuperamos o fôlego. Depois de dias de luta tendo pouco ou nenhum tempo para dormir, sem falar que temos pouco tempo até para comer, então quando os monstros deram uma pausa de aparecer, parei um pouco e pedi a alguém para confirmar o estado das pessoas no meu vila. Devo dizer que o desenvolvimento de todos é excelente. O mestre me deu formas de treinamento que seriam úteis para as rodas. Além disso, Diana vem frequentemente me ensinar usando sua experiência de combate. Então, quando vários besouros da névoa venenosa, mais de 600 deles começarem a voar em nossa direção com seus grandes corpos de 4 metros de altura, digo a todos para estarem preparados. O mestre me aconselhou a ler alguns livros. A princípio quis recusar porque achava perda de tempo. Mas não pude negar nada do que ele disse. Sei o quão sábio ele é, então sabia que ele tinha um motivo para isto. Esses livros me fizeram entender muitas coisas, e a partir dessas coisas foi entender melhor os monstros. Eu seguro minha espada com força e consigo matar todos os monstros depois de quase 2 horas de luta. Esses monstros só têm ataques baseados em venenos. Muitos do meu povo têm resistência contra venenos e por isso têm ido bem,
Mas dessa vez eles foram de pouca utilidade. As conchas desses monstros são muito fortes. Eu tento usar uma espada normal no cadáver de um dos monstros, mas a espada quebra. Eu tento usar minha espada dragão. Minha espada só corta pela metade e isso é comigo usando todas as minhas forças. Parece que fiz isso mirando nas juntas, olhos e boca para matar essas coisas. Mas antes que eu possa voltar a descansar, uma serpente venenosa de gelo aparece. Eu corro para frente e conto em dois o grande cristal de gelo indo em direção aos guerreiros do meu povo. Eu luto enquanto os outros vão embora. Demoro mais de 30 minutos para lutar só com esse monstro porque ele tem o corpo coberto de escamas duras e ainda usa uma armadura de gelo que ele conserta toda vez que consigo quebrá-la. Menor sopro de fogo luto até que essa maldita serpente gigante tente me engolir. Então uso minha força para manter aquela boca grande aberta enquanto uma torrente de fogo sai da minha boca e desce pela garganta dessa maldita serpente que se debate por alguns segundos antes de cair morta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.